Fala máquina, Britão aqui. Hoje eu vou te contar a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida no pronto-socorro, vai. Acho que vai te ajudar, bom, você passar por uma situação semelhante. Fica comigo até o final desse vídeo, você vai curtir. Bom, essa história que eu vou contar pra vocês, ela aconteceu na pandemia. É um dos casos, acho que realmente é um dos casos mais difíceis. Não sei se é o caso, mas... Bom, isso agora que me veio à cabeça realmente me marcou. Poderia pensar de outras formas aqui. Bom, o óbvio que mais me marcou, a cirurgia que mais me marcou, mas esse caso me marcou muito, assim, porque na pandemia havia uma fragilidade emocional muito grande. Ela perpassava ali o ambiente hospitalar inteiro, principalmente no início da pandemia, e era necessário que houvesse um grande recrutamento, então havia muitos jovens médicos ali que nunca haviam dado um plantão, começando a dar um plantão numa UTI. É difícil, né? Eu estava formado desde 2012, então já tinha uma envergadura ali para fazer isso, já tinha dado muito plantão em terapia intensiva. Mas, bom, isso aconteceu num plantão específico, dentro da pandemia. Eu estava atendendo uma senhora, devia ter por volta de uns 50 e poucos anos, 54, 55 anos, uma paciente com muita comorbidade. Nessa época, os pacientes tinham sinais de gravidade precoces, eram encaminhados já para a UTI. Então, a UTI que eu ficava era como se fosse a sala vermelha. Então, o paciente não chegava invadido lá, não chegava com um diagnóstico, ele chegava lá como se fosse um pronto-socorro, né? Inclusive, era uma UTI o atendimento ali era bem puxado, né, por causa disso. A gente precisava desenvolver muita coisa, não só admitir o doente, mas como fazer muita coisa também, estabilizar, e depois a gente mandava para outra UTI. Então, era como se fosse uma sala vermelha. E eu lembro dessa paciente, chegou, ela tinha uma indicação precoce de intubação, que na época era assim que a gente conduzia muitos dos casos no início da pandemia. Mas essa paciente, obviamente, pela toda a mídia, acho que, por tudo também, pela história da paciente, ela não queria ser intubada. Bom, essa paciente de fato não queria ser intubada. Era uma paciente consciente, lúcida, ela estava estável naquele ponto, havia uma deterioração assim, evidente, era uma paciente que ia evoluir, mas naquele momento ela não precisaria do tubo, daria para tentar de alguma outra maneira. E eu lembro que eu fui discutir o caso com alguns colegas e a gente ficou num dilema que era, eu intubaria, essa paciente precisa, é uma emergência. E alguns colegas que ficaram, cara, a gente precisa respeitar a autonomia da paciente. Caso muito complexo, né? Caso de fato complexo. E a gente entendeu que, de fato, a gente precisava respeitar aquela autonomia da paciente. Só que isso poderia ser feito de diversas maneiras. E por que eu digo que foi uma decisão difícil? Porque apesar de eu entender que aquela paciente, de fato, poderia evoluir para uma intubação, ela poderia de fato complicar. Eu entendia o medo, eu entendia que ela também, eu tinha que dar para ela todas as oportunidades, ao máximo. E para isso, eu precisaria me dedicar do lado dela, precisaria ficar ali do lado daquela paciente investindo em tudo que eu pudesse. Eu digo que foi uma decisão difícil, porque aquilo me marcou muito, porque eu fiquei graças a Deus foi um dia que a gente teve poucas admissões, era um plantão que estava relativamente calmo, e eu tive de fato muito tempo com essa paciente. Eu atendi ela deve ter chegado por volta de umas 4 da tarde, depois dela não chegou ninguém, os casos que já estavam lá, como era 4 da tarde, eu já tinha feito o que tinha que fazer, os pacientes estavam bem acompanhados, bem assessorados. Tinha o meu colega que estava de plantão na UTI também, que poderia dar algum suporte. E eu passei de 4 horas da tarde até por volta de 2 da manhã, do lado dessa paciente, entre idas e vindas, claro, né? E eu lembro de uma hora que eu fiquei sentado do lado dela e a gente tentando, prona, desprona, e tenta botar um ventilador, tenta botar uma VNI, tudo isso estava sendo muito difícil, né? Porque, de fato, a paciente estava taquipneica, ela
A parte emocional dela estava realmente complicando, a gente tentou entrar com algum sedativo para tentar ajudar, mas realmente a coisa não estava evoluindo, porque ela de fato estava... a agitação já não era mais uma agitação emocional, mas uma agitação por hipóxia. Então, evidentemente, estava na hora. Já tinha uma mudança clara do padrão gasométrico, uma mudança clara dos outros marcadores vitais. Então, havia chegado a hora. E eu queria, né, não que ela entendesse, porque, bom, se ela perdesse a consciência ou qualquer outra coisa, ou se houvesse uma complicação que eu precisasse agir, eu teria agido de qualquer maneira. Mas eu queria que ela tivesse a tranquilidade de aceitar aquilo, porque esse é um trabalho tão difícil, né, da gente, né? Eu não sei se vocês já estiveram numa mesa para ser operado, ou já tiveram dentro do hospital, doentes, qualquer coisa do tipo. O que a gente de fato vê no médico é a esperança, né? Esperança de voltar para casa, de ver os pais, de ver os filhos. Como isso é difícil, né? Quantas vezes você parou para pensar nisso? E esse dia eu tive muitas horas pensando nisso. O quanto ela depositava ali em mim. A verdade é que por volta de 2 horas da manhã, eu já estava conversando novamente com ela, explicando, e ela tinha visto toda a evolução, de que a gente havia chegado no ponto onde a gente precisaria fazer o procedimento. E naquele momento ela concordou, e ela me disse que ela precisava voltar, que ela não queria ser entubada e não queria morrer. E aquilo foi forte, cara. Foi forte porque, por N motivos, né? Acho que dá pra você sentir o peso da sensação. Só de eu contar essa história, eu tô lembrando dela. Mas por eu ter ficado do lado dela e ouvido as histórias dela e ouvido tudo aquilo que ela poderia perder. Acho que a gente devia fazer mais isso, né? A gente devia ouvir mais essas histórias. A gente entubou essa paciente e eu tive a oportunidade, 2 semanas depois, de voltar ao plantão e essa paciente estava estubada. Ela lembrou, por incrível que pareça, muito pouco de mim. E, bom, eu nunca me esqueci dela. A paciente foi de alta. Deu tudo certo para ela. De tantos outros que não deram. E foi difícil essa decisão. Todas foram difíceis. De ouvir, de sentar, de investir, de entubar, de pensar, de refletir as condutas depois. Tudo foi muito difícil. Porque havia... a frase não é que eu havia me envolvido emocionalmente, não é isso? Mas, de fato, não é esse o ponto. Mas havia ficado bem claro do peso. E é muito bom que a gente tenha isso várias vezes durante o nosso trabalho, né? Durante várias vezes na vida, né? O peso da profissão, o peso daquilo que a gente exerce, o valor daquilo que a gente exerce. Mais uma vez eu tive a oportunidade de sentir isso na pele. Isso é uma graça, isso é uma graça. A gente poder entender o que de fato é o ofício da medicina. Que se difere muito dos outros. E aqui não é objetivo a gente entrar no o que é que realmente se difere. Não é o objetivo desse vídeo, mas que você, bom, possa ser tocado por isso. Isso é importante que a gente faça. A gente não pode deixar que a presença do óbito, da patologia, da doença e do sofrimento nos torne alguém que negue aquilo. Né? O estoico máximo, né? Negar essas coisas não fazem elas sumirem e não te faz mais forte. Mas é pelo contrário, por incrível que pareça. Por incrível que pareça aos nossos olhos. Mas muito simples que no final das contas seja por compaixão. No final das contas é um servir de novo. Né? Aquele que cinge a própria cintura, abaixa e lava os pés dos seus amigos. No final das contas, a gente
consegue tocar um pouco. A gente toca isso. E é muito válido que você tenha experiências como essa e consiga tirar disso um usufruto real na sua profissão, na sua carreira, na sua vida. Isso é uma beleza que a medicina toca. Beleza? Tamo junto? Curtiu? Manda esse vídeo aí pra alguém que faz sentido assistir. Não deixe de curtir. Se inscreva no canal também. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal. Beleza? Abraço, até o próximo.